Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os livros que eu li desde o último vídeo de atualização das minhas últimas leituras. Aqui tem bastante coisa, porque já postei até mesmo o projeto no qual eu me envolvi, que foram 7 dias lendo um livro por dia. Mas enfim, antes de mais nada, já deixo o aviso de que amanhã devo soltar um vídeo para vocês sobre os livros que eu pretendo ler nesse mês de maio. Assim a gente também conversa um pouquinho sobre o que vocês estão lendo e estão pretendendo ler nesse mês, tá bem? É um tipo de vídeo que eu nunca postei aqui, então já tô avisando porque já vem aí. Bom, deixa eu então começar a mostrar esses livros, ao invés de eu separar antes, não, né? Aqui estão os 7 livros que eu li um por dia. Então, O Véu Erguido, da George Eliot, que se tornou simplesmente o meu livro preferido desses daqui, um favoritaço. Ele me surpreendeu muito, principalmente em relação ao protagonista, ao narrador da história, que é super peculiar, super honesto, mas assim, não é aquela pessoa que é boa 100% do tempo, pelo contrário, não é um mocinho. É um ser humano bastante verossímil, digamos. Também li O Nariz, esse grande clássico da literatura russa, de literatura fantástica. É uma literatura bastante estranha, que tem um propósito justamente de ser estranha e para causar algumas reflexões. O Papel de Parede Amarelo, da Gilman, que é um clássico do pensamento feminista. E aqui nós temos a questão dos transtornos mentais, a questão da depressão e também de coisas muito opressivas em relação ao papel da mulher na sociedade. Adorei também. Outra novelinha russa, um lançamento da editora Dublinense, do Gonzalo Maia. É bem curiosa essa história, eu achei bem gostosa de ser lida. E olha só, eu fiquei querendo mais quando eu terminei a leitura. Eu falei assim, nossa, esse livro ele é curtinho, ele poderia ter mais umas 100 páginas, desenvolver mais ainda seus personagens. Mas o que nós temos aqui, eu acho que já cumpre o seu papel, assim. É que por ser tão gostosa, eu queria mais. Mas enfim, também gostei bastante. Li George, que na verdade seu título é Melissa, está sendo republicado aqui esse livro. Eu tenho já há uns anos. De Alex Gino, esse livro é da literatura infanto-juvenil e acompanha a história de vida de uma garotinha, de uma criança, não me engano, tem 11 anos, já não me lembro mais. 10, 11 anos, acho que é 11 anos, que é uma garota trans e precisa se entender e fazer com que as outras pessoas a enxerguem como ela é, né? Aqui é uma história extremamente delicada, sensível. Super recomendo para todos vocês, uma super indicação também para as crianças lerem, né, para os pré-adolescentes, adolescentes, enfim. Eu achei essa história realmente muito especial. Aí eu também li Passaporte para a China, o primeiro da Lígia Fagundes Telles que eu li esse ano. É um livro de crônicas dela, eu já ia falar contos, crônicas. Eu nunca tinha lido Lígia Cronista, eu adorei também. Eu sempre tenho a sensação, lendo crônicas, de que eu estou muito próxima, sabe? Amiga mesmo daquele cronista, de quem está escrevendo ali. Talvez porque a crônica fale muito sobre o dia a dia desse cronista, sobre o cotidiano. Então, aqui foi muito gostoso porque é quase como se eu estivesse conversando num café com Dona Lígia e ela me contando sobre seus dias em viagem, não apenas na China, mas até a China, como que foi entrar em contato com a cultura chinesa, russa, enfim, outras tantas que ela vai nos contar aqui. Eu gostei demais, mas é chovendo molhado falar de Lígia, vocês sabem, ela é a minha escritora nacional preferida. E por fim, desses 7 livros, eu li também A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, classicaço da literatura de ficção científica. Fazia muito tempo que esse livro estava na minha lista e finalmente eu o li. Eu engoli essa história, ela me foi extremamente surpreendente, várias referências na arte também. E esse livro, sensacional, por que eu não li antes? Tem um vídeo aqui que na verdade é um vlog, vou deixar no cardzinho, saiu recentemente no canal, aliás,
dê uma olhadinha aqui nos vídeos que andam saindo, tá? Se você não anda conferindo aí todos os vídeos que saem semanalmente por aqui, dá uma olhadinha para ver o que anda saindo por aqui, porque tem bastante coisa bacana. Eu comento sobre esses livros em tempo real nesse vídeo, não deixe de assistir porque tá bem gostoso. Agora vamos para esses outros tantos livros aqui, né, sobre os quais eu ainda não comentei aqui no canal, então vamos falar deles com mais pormenores. Na verdade, o que eu tô falando, né, alguns já tiveram vídeo resenha, tá? Mas nem todos. Então deixa eu começar pelos que já foram resenhados ou que tiveram mais espaço aqui no canal. Então os resenhados foram Come Terra, da Dolores Reis, que foi o último que ganhou o vídeo exclusivo. É uma história muito potente, como eu já disse lá. Eu acho que é a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso em comentários sobre esse livro. Nossa protagonista e narradora, ela é essa personagem que sim, come terra. Ela literalmente come terra e com isso ela passa a enxergar o que aconteceu com os corpos relacionados, ligados a essa terra que ela ingeriu. Então ela passa a enxergar onde estão esses corpos, o que lhes aconteceu, conseguindo com isso ajudar pessoas que, enfim, têm outras, tantos têm queridos desaparecidos, então familiares, amigos, e talvez até resgatar algumas pessoas. É um livro que nos faz pensar sobre a responsabilidade na vivência de uma criança, sobre feminicídio. Então tá aqui um livro da literatura argentina contemporânea que vocês devem conhecer, sério, isso daqui precisa ser lido. Também li recentemente essa peça de teatro, Assim É, Se Lhe Parece, conhecendo então Pirandello, que é escritor que muitos dos meus professores na faculdade falaram sobre e que até então eu não tinha lido, eu já queria ler há muito tempo e aqui eu passei a conhecer a sua obra com essa daqui. Eu gostei demais porque esse é um livro que vai falar sobre a verdade, se é que existe uma verdade absoluta. Na verdade, esse é o grande questionamento da história. Não existe uma verdade absoluta. Uma pessoa conta uma coisa, a outra que viveu a mesma situação vai contar de uma forma diferente. E temos um personagem que eu amei, um dos melhores personagens, sem dúvida, sim, que eu já conheci pela literatura, que é o Laudizio. Ele é essa pessoa que confronta ironicamente todo mundo, sabe? Ele é a voz, não diria que 100% da razão, mas pelo menos está ali cutucando as pessoas e o que elas tentam colocar como a verdade absoluta. É muito interessante como esse personagem é construído, como ele aparece aqui na obra. Então, não deixe de conferir o vídeo que eu fiz para ele, para essa história, e também não deixe de ler, porque vale a pena. Também saiu resenha para Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz. Esse é o terceiro lançamento da editora Instante de uma obra da Diná Silveira de Queiroz, que é uma escritora que foi muito lida no século passado, nossa, né? Ela é brasileira, mas que hoje em dia poucas pessoas leem. Recentemente nós estamos lendo mais, ainda bem, graças a Deus, né? Graças ao trabalho, graças a Deus. Graças ao trabalho da Instante, que está publicando, inclusive num projeto gráfico lindinho. Eu vou tentar pegar aqui, é que eu tô grudada pelo microfone aqui. Mas espera, eu vou tentar pegar os outros livros para vocês verem, porque eles são lindos, ficam lindos na estante também. E olha, nós temos aqui então os 3 publicados pela Instante, Margarida Larroque, Floradas na Serra. Já li, amei também, tem vídeo também para ele, vou deixar aqui no cardzinho para vocês. E A Muralha, que é o único que eu não li desses 3 e eu preciso ler. Preciso muito ler esse livro. Se você já leu, conta aqui nos comentários pra mim que eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou dessa história. Mas enfim, aqui nós temos a construção de uma protagonista que ela é falha, sim, falível totalmente, mas nem por isso podemos deixar de lado as questões que lhe passam em vida. Essa história se passa no século XVI em meio às navegações,
Margarida se casa com um europeu e é largada por ele de uma determinada forma. Portanto, ela passa a querer encontrar esse marido que desapareceu e se joga na aventura. Ela é uma personagem aventureira em pleno século XVI, sendo mulher. Temos uma questão importantíssima aqui que vai surgir, que é a da maternidade. Mas enfim, é um livro também muito potente, é uma personagem muito potente. Ela é uma figura feminina fortíssima e a sua trajetória de vida nos traz muitas reflexões. Um livro, se você gosta do ambiente marítimo, sabe? É sensacional. Nós temos um componente aqui do fantástico que nos faz pensar as questões mentais que hoje não são tão colocadas em pauta. Então, isso é algo de muito diferente do livro, que me fez ficar assim, encantada pela história. Recomendo fortemente Margarida Larroque para vocês. Recentemente, li com vocês O Processo do Kafka, até comentei, não gostei totalmente dele, eu tenho minhas questões com a leitura, acho que ela se tornou bastante repetitiva, eu tendo a não gostar tanto assim de livros que se tornam repetitivos em sua estrutura, evidentemente repetitivos, né? Então, eu já estava muito cansada de tudo que ele estava me fazendo ter como experiência, mas ainda assim, os temas que levantou do início ao fim me foram completamente enriquecedores. Essa nossa leitura conjunta, essa experiência de lermos juntos, para mim foi muito enriquecedor e salvou, assim, a minha experiência. De fato, é uma experiência única ler com outros leitores, então já agradeço vocês. Aqui o protagonista acorda em um determinado dia, né, novamente isso acontecendo na obra do Kafka, assim como em A Metamorfose, mas sendo acusado de algo que ele não sabe o que é. Ele não fica sabendo do que ele está sendo acusado por um tribunal. Ele diz que não fez nada de mal, né, a todo momento ele fala isso, nós sabemos disso, então aparentemente ele não é um criminoso ou ele não pode ser culpado, mas ainda assim ele está passando por esse processo que passa a tomar conta de sua vida. E vamos acompanhar a sua vida, a sua perspectiva, a sua vivência nessa realidade totalmente conturbada e surreal. É um livro e tanto, viu? Assim, eu reconheço isso. Apesar de experiência de leitora não ter sido lá grandes coisas por conta dessa repetição que eu mencionei, ainda assim, super recomendo para vocês, né, passarem. Eu acho que é um livro, por si só, bastante interessante, pelo menos para vocês passarem e sentirem os sentimentos, tudo que o livro te proporciona, mesmo que seja essa repetição. Ah, acabei esquecendo, esse daqui também teve vídeo resenha aqui, são tantos livros, né? A Casa do Pai, da Carmele Raio. É um livro que fala sobre o papel da mulher na arte, isso me fez lembrar bastante o livro Um Teto do Céu, da Virginia Woolf, que fala justamente da mulher na arte enquanto escritora. Também aqui há uma protagonista, uma dos protagonistas, porque nós temos duas protagonistas e um protagonista. Essa protagonista que mais me saltou aos olhos, ela é casada com outro protagonista que é escritor. Só que essa protagonista, a esposa então desse casal, acaba ficando de lado, relegando a sua vontade de escrever para cuidar da casa, para cuidar da filha e também do marido. E essa é uma grande questão no livro. Literatura basca, você já leu algo da literatura basca? Pois é, até então eu também não tinha lido. Que ganhou o prêmio, veja só, simplesmente o maior prêmio da literatura basca, que é o prêmio Euskadi de Literatura. Recomendo que vocês assistam ao vídeo e também que vocês o leiam. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, livro contemporaníssimo, nacional, que para mim foi muito importante de ser lido. Eu li para o mestrado, né? E nós lemos também logo após Iracema, que eu comecei a reler, não terminei. É um livro que eu já reli várias vezes, inclusive já dei aula sobre esse livro para vestibulandos. Já chego nele, peraí. Mas O Som do Rugido da Onça vai percorrer a história ficcional
criada pela Micheline Verunsky, então, em torno de 2 retratos de crianças indígenas. Eu já vi esse retrato pessoalmente, ele está exposto na coleção brasiliana, em uma exposição do Itaú Cultural na Avenida Paulista. Ela pega esses 2 retratos que, de fato, foram, né, de indígenas, que foram levados para a Europa e expostos como algo exótico, como parte da fauna brasileira. Então, que coisa péssima isso, certo? Esse olhar do colonizador, do explorador europeu, que vem aqui e acultura uma pessoa, que a tira de sua cultura, de seus queridos, de sua comunidade. É um livro muito forte, ele mexeu demais comigo. Eu acho que todos nós hoje deveríamos ler como parte da nossa literatura nacional contemporânea, que nos faz pensar assuntos, temas que precisamos pensar. Vejam, né? É um livro de autoria feminina, é uma mulher branca falando, criando uma história. Ainda assim, eu acho que é uma história que nos faz pensar. Então, há muitos méritos aqui nessa história, ela é poderosíssima, a narrativa é incrível. Eu gostei demais do livro. Assim, eu dei 4,5 estrelas e não dei 5 apenas por conta de uma questãozinha lá no final em torno da narrativa, e que não é nada demais, gente. É só porque a autora vai elencar várias notícias que saíram em jornais, e eu achei que faltou uma tessitura maior ali para essas 3, 4 páginas, mas assim, coisa pequena, não tira em nada o aproveitamento desse livro. Leiam esse livro, O Som do Rugido da Onça, que a gente precisa falar mais dele, precisamos discutir mais esses temas aqui. Ai, eu li A Pediatra, outro livro da nossa literatura nacional contemporânea, que retrata a vida de uma médica pediatra que odeia criança. Ela é totalmente nojenta, sério. Aqui nós temos uma personagem que foi criada deliberadamente para ser odiada por nós leitores. Não tem como gostar de Cecília, que é a protagonista, apesar de em algum outro momento nos identificarmos com ela. E isso não é nenhuma surpresa, porque eu acho que nós somos seres falíveis também em vários aspectos de nossa vida, então super normal isso acontecer. Porém, tem uma coisa que eu acho que, pensando agora, depois de um tempo, depois de terminar o livro, me fez desgostar um pouquinho menos, um pouquinho do livro, né? Desgostar um pouquinho do livro, ou gostar um pouquinho menos do livro, me embolei toda. Enfim, que eu não gostei tanto, mas que ainda assim é bem interessante, que é o final, assim, o que vai acontecer a partir do surgimento de novos personagens na vida dessa mulher que tinha tudo sob controle, já que ela é uma mulher branca, rica, que, né, o pai também, médico, pediatra, tinha todos os privilégios, tem todos os privilégios, e aí que algo a desestabiliza, mas é só isso que eu posso dizer. É um livro bem interessante, te faz ter muitos sentimentos contrastantes, intensos. Ai, adorei essa experiência, gente, sério mesmo. Também li Eu Sou Rua Mulan, um livro da literatura chinesa, infanto-juvenil, vejam só. Eu tô querendo aí ler cada vez mais livros da literatura infanto-juvenil, e aqui eu apoiei esse livro que saiu pelo Catarse, através da editora Kaikai. E nós temos uma garotinha na China que cresce com essa lenda da Mulan como um exemplo para ela. Mulan, vocês já devem ter assistido a adaptação da Disney, que não tem nada a ver aqui com essa história, mas ainda assim tem ali um fundinho, né, parecido. Mulan foi essa menina que, para proteger o seu pai, que não estava nada bem, de ir à guerra, ela se veste de homem, ela se faz passar por homem, para ela sim ir à guerra no lugar de seu pai. Então, é um exemplo muito forte, é um exemplo lindo, né, de muita sensibilidade, e eu gostei muito desse livro porque ele está lindamente, ele foi lindamente ilustrado pela Ki
Yu Hong, tá? Foi traduzido por Verena Veludo e recontado por Kim Wen-jung. E é lindo, 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 lindo. Nós temos a técnica da seda, do recorte de seda aqui, enfim, coloridíssimo. E eu tô muito feliz por ter apoiado essa publicação e por ter lido já. E por fim, quero mostrar pra vocês esses 2 livros que eu comecei a ler no mês passado, aqui. O novo enquadramento, né, dos vídeos aqui do canal me faz ficar um pouco perdida aqui na gravação, mas eu comecei a ler então, reler na verdade, Iracema, tô na metade da história. Nossa, é um livro, uma história muito fluida de ser lida, eu achei, pelo menos agora, assim. E eu não achava isso lá nas primeiras leituras do livro. Mas eu, em 2 sentadas, já li metade do livro. Então, tô gostando, mas é uma visão muito estranha pra mim, né, na nossa perspectiva do século XXI. É uma narrativa bastante problemática, pra dizer o mínimo. Mas, vamos lá, vou terminar o livro ainda. Já tive aula sobre ele, já discutimos bastante, mas eu quero terminá-lo. E Kim Ji-young, nascida em 1982, literatura sul-coreana. Aqui é um livro bem contemporâneo e ele vai retratar a história de vida de uma garota que possui um nome muito comum para a Coreia do Sul naquela época em que ela nasceu, 1982, e que passa por experiências muito comuns às mulheres. Até mais a nós todas mulheres. Eu, século XXI, Mallory, Brasil, também me reconheço em algumas das situações que eu estou lendo aqui, o que é bastante difícil, problemático, enquanto uma crítica social, sim. Tô gostando demais do livro, ele é assim para ser devorado e em breve vai sair um vlog em que ele vai aparecer também. Bom, pessoal, esses foram os livros então que eu queria contar para vocês, das leituras, experiências que eu tive com eles, tá bem? Vou deixar aqui do ladinho, para não ter que pegar tudo ao mesmo tempo na mão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e dos livros que eu trouxe e apresentei para vocês. Não se esqueçam de dar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhá-lo com quem você sabe que gosta de ler, aquele seu amigo leitor, sabe? Também de comentar aqui, deixa pra mim o que você andou lendo, né, os livros que você terminou, que você está para concluir, aí a gente conversa sobre eles também, ok? Muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturas pelo Catarse. Então, o link para a nossa campanha de financiamento coletivo, se você não a conhece, está aqui no box de descrição. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!